Então vamos para o ponto 3 aqui. Promessa da glorificação do nosso corpo. Então, meus amados irmãos e irmãs, estou falando da revista da EBD. Terceira lição. Vai ser falada agora no dia 20 de outubro. As promessas de Deus para a igreja. E nenhuma dessas promessas, nós vemos palavra de promessa de prosperidade, promessa de riquezas mundanas, de riquezas materiais, não. Pelo contrário, nós estamos falando de poder, revestimento. E aqui é o ponto 3. Então você que chegou agora, está chegando agora, veja os vídeos anteriores e vou entender quais são as promessas. Eu parei na terceira promessa, na segunda promessa de Deus para a igreja. Eu já falei sobre a promessa de vida eterna, promessa de poder. Agora vamos à promessa de glorificação do nosso corpo. Isso é promessa. Isso é promessa. Só que tem muitos aí, lobos, João 10:10, mercenário, que estão usando a palavra de Deus de forma errada, estão adulterando. Para quê? Para enriquecer. João 10:10, mercenário, ladrão, mercenário, para ficar rico. E olha que tá ficando estupidamente rico. Mas a igreja continua a mesma. Não tem preocupação com a igreja. Então nós estamos vendo nessa lição sobre a promessa de Deus. Promessa de glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder, Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, Atos 1, viu? Por que estás olhando para o alto, olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o céu ouviste ir. Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Vamos lermos? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, olha só. Agora, 1 João, capítulo 2, estou lendo aqui, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser no futuro. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E versículo 3, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então, a promessa de Deus para a igreja não é riqueza, não é prosperidade. Se você, crente, está esperando só riqueza, aceitou Jesus, achando que vai ter vida melhor, vida abundante, vida de prosperidade na terra, você está no lugar errado. Aqui na igreja do Senhor é lugar de santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Então, se quer ser crente, falar, eu sou crente, eu sou igreja de Deus, procure purificar-se, afastar-se do mundo. Ah, mas não pode ser rico, não pode? Pode, deve. Portanto, seja rico de forma honesta. Trabalhe, se esforce, mantendo o seu cotidiano, seja fiel nos seus compromissos, aí Deus será contigo. Deuteronômio capítulo 28. Está lá o relatório completo. Se obedecer a palavra, todas essas bênçãos virão sobre ti. Está lá em Deuteronômio. Não precisa você se matar, comprar, que nem muitos estão fazendo você comprar. Os entendedores entenderão o que eu estou falando. Estão chantageando o crente, porque se não der bem, se Deus vai amaldiçoar, vai não. Deus vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoam Israel. Agora, aqueles que obedecer a palavra, Deus é com ele, independente. Deuteronômio 28, leia lá. Ali está falando de bênção de prosperidade.
bênção da prosperidade vem como? Quando você ouve a palavra. Agora, na igreja, as promessas de Deus é para o dom de Deus, para a vida eterna, para a salvação, para a glorificação do nosso corpo. Então nós seremos glorificados. Essa tem que ser a esperança. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Esse tem que ser o propósito da igreja. Filipenses 3, versículo 20, está escrito: a nossa cidade não é aqui, é nos céus. Então, se é no céu, nós devemos fazer tudo possível e impossível para perseverar até o fim. Nós vemos aqui na palavra de Deus duas promessas importantíssimas. É Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois dele citar vários acontecimentos que acontecem na terra, ele fala: aquele que perseverar. Aceitou Jesus, persevera. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa fiel de Jesus para a igreja. Segunda promessa nós temos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Para a igreja de Esmirna, mas serve também para nós. É ser fiel até a morte. Outra promessa. Então, o objetivo de Deus, o objetivo de Cristo, é a qualquer momento tirar a noiva do cordeiro da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 19, todo mundo jaz no maligno. E ponto final, não se discute, é a Bíblia quem diz. Fica com raiva quem quiser. Mas a igreja não. A igreja é de Deus. Então a igreja será arrebatada, transformada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Será arrebatada, será tirada da terra. Será tirada desse mundo. Isso é promessa. O quê? Glorificação. Quando o nosso corpo for glorificado e veremos a face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. Que promessa gloriosa. Então, irmãos, essas são as promessas. Não existe na Bíblia promessa no Novo Testamento de riqueza, de prosperidade. Tem gente largando, tem obreiros largando o mundo espiritual para focar no mundo material, como se fosse viver nessa terra, como se fosse viver aqui eternamente. Não vai, irmão. Não. Nossa vida aqui é passageira. Nós vamos sair daqui de duas formas. Primeiro, ou através da morte, todos estão condenados a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, através da morte, ou através do arrebatamento. Não tem como. Todo mundo, se não morrer o jovem, vai morrer. Seus 60, 70 anos, 80. O tempo de vida do homem na terra é 70, 80 anos. Que passa disso é cansaço, é enfado. Então nós temos que se preparar aqui, primeiro, para encontrar com Deus. Aí sim vivemos a nossa eternidade, sim, com Deus ou sem Ele. E ponto final, não tem meio termo. Só que tem gente confundindo as coisas. 2 Coríntios 4, versículo 4, está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento. E está cegando mesmo. A gente vê a pessoa faz tudo pelas coisas material. Corre, trabalha, corre aqui, corre ali. É de segunda a segunda, não tira um tempo. Não relaxa para buscar a Deus, para mergulhar na palavra. É uma tanta preocupação. Então foca no céu, irmão. É o nosso objetivo. É a nossa finalidade. Então nós vemos aqui, finalizando esse aqui, o segundo ponto, que é a promessa de glorificação do nosso corpo. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. Só que tem gente que parece estar prometendo aí riqueza. Se você der tanto, traz oferta de tanto, dá o seu dízimo, que vai ser abençoado. Não, irmão, Deus não tem compromisso. Nós não vamos achar isso dentro da lição. Olha que eu só estou ainda no ponto 2. Tem o ponto 3. Você não vai achar, irmão. Deus não negocia as suas bênçãos. Deus não negocia, irmão. Promessas e oferta é ato de fé, irmão. 2 Coríntios 9, versículo 7. É ato de fé, irmão. Quem dá por amor e ponto final. Não se negocia. Deus não negocia. A salvação é pela graça. Efésios 6, 8, 2. E ponto final. Não tem esse negócio, não tem gente negociando aí a salvação, como se a salvação fosse negociada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é por meio da fé em Deus. Amém? Glória a Jesus.
Então, meus amados, estou falando da lição. Vamos entrar agora para o terceiro tópico, ou terceiro ponto, como queira chamar. Essa lição, a lição de número 3, da EBD. Olha aqui, ó. Promessas de Deus para a igreja. E nessas promessas, Jesus está mandando pregar o evangelho. No ponto 1 eu já li que Jesus manda pregar o evangelho, né? Ponto 1. 3. A comissão da igreja resume em 3 e de quanto tempo eu tenho falado isso? Primeiro, ide. Segundo, ensine. E terceiro, batize. Cadê? Cadê que as igrejas estão indo? Cadê que a igreja está ensinando? Cadê que a igreja está batizando? Não estou generalizando. Ouça e preste bem atenção nisso. Depois fala aí, fica falando usado por Satanás. Moderninho é contra a igreja. Moderninho está batendo contra... Não estou batendo contra nada. Quem prega a palavra. Paulo disse, a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, com verdade. Não é bajulação, pregar, tem que pregar a verdade. Então nós estamos vendo aí igrejas que não prosperam, igreja que tem 10 crentes, não passa disso, e quando vem outros é de outra igreja, mas se lá o pastor preguiçoso, pastor que não está pregando a palavra, pastor que não tem coragem de se juntar à igreja, fazer uma reunião e procurar saber com os crentes, aprender com as ovelhas também, porque a ovelha ensina muito. Como que a gente faz para a igreja crescer? Ele acha que é ele que manda, ele que sabe, ele que acontece. Negativo. Se une, a igreja não pode se conformar com comodismo. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4 na frente da igreja e é o mesmo crente, as mesmas pessoas, não prospera, não progride, não anda para frente, você não vê alma se converter, você não vê pastor levantar a igreja. Não estou generalizando, mas para fazer um culto de evangelismo, para fazer um culto de alívio, para fazer uma visita aos irmãos que estão enfraquecidos. Não, tem pastor que tem tempo para tudo, mas não faz um trabalho que Jesus disse. Então a ordem é ide, segundo, ensinai, e terceiro, batizar. E cadê? Deus vai cobrar. Ali, ponto de número 2, eu ensinei sobre a promessa de Deus para a igreja. E nas promessas de Deus para a igreja, temos ali promessa de vida eterna. Muitos estão ensinando promessa de prosperidade. Isso não é promessa. A promessa de Deus é para a vida eterna. Lê lá na terceira lição. Segunda, promessa de poder. Poder para quê? Para fazer a obra. Poder para ensinar. Poder para evangelizar. Poder para fazer milagre. E isso nós não estamos vendo mais em muitas igrejas. Infelizmente. E a terceira promessa de glorificação do nosso corpo. Agora nós vamos entrar no ponto 3. Terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. Primeira condição. Olha isso. É preciso crer. As escrituras mostram que perseverar até o fim em Deus é condição indispensável. Eu já falei aqui. É condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Irmão, o fato é que tem muitos líderes. Você vê ele falando língua, pulando profeta, mas você não vê ele tirando um tempo para ler a Bíblia. Ele mesmo não vê. Então, irmão, se você não mergulhar na palavra, desculpa. Seu fundamento não tem fundamento divino. Você quer ter um fundamento, quer ter uma igreja edificada, quer ter uma igreja abençoada, mergulha na palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, aceita a palavra, leia, obedeça. E aí sim. Então a primeira promessa, tem que crer as escrituras. É indispensável viver no tempo do cumprimento da sua promessa. Atos 2:1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de Deus, seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Confere Gênesis 21:5. Nesses últimos dias precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. As promessas estão aqui, tá, irmãos? Nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Ponto 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel.
Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nós perseveraremos, olha isso. Não importa o tempo que passa, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, seus filhos e saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21. Como Daniel, lançado na cova dos leões. Então, irmão, está aqui uma parte de versículo, passagem na revista. Ainda não estou achando promessa de prosperidade nas promessas de Deus para a igreja. Não estou achando exigência de Deus cobrando dinheiro de ninguém. Que fique registrado. Terceira promessa, precisa obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem é clara para o discípulo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Leia lá depois. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Irmãos, tem muita gente que você vê ele pulando, sapateando, falando língua, indo para lá, indo para cá, mas ele não está obediente aqui, ó. Por que a gente fala que não está? Porque não tem mudança. As palavras dele é a mesma. As vestes dele é a mesma, as brincadeiras dele é a mesma, as atitudes dele é as mesmas, não muda. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Ele é cidadão do céu, é embaixador, é representante de Cristo. A Bíblia diz, Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pausa para a pergunta. Jesus vive numa boca que fica falando palavrão? Jesus está num corpo que se veste igual ao mundo? Pensa aí e responda para você mesmo. Jesus está numa altitude que é equivalente à atitude mundana? Pensa aí e reflita. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós vemos aqui que essa foi a terceira. Se não obedecer a palavra, se não obedecer o evangelho, se não obedecer. E olha, irmãos, eu li tudo e eu observei aqui. Não achei dízimo como condição de salvação, de santificação. Não vi. Sabe por que não tem, irmão? Porque Deus não negocia. Efésios 2:8. A salvação é pela graça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quer ser fiel? Quer ser abençoado? Leia a palavra. Anda na palavra. Conclusão diz assim, irmãos. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual, não fala material. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas de vida eterna e de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então, irmão, igreja, lembra, não é placa, não é denominação. A igreja de Deus é um povo, independente da denominação. Por isso que é preciso nós nos unirmos. Salmo 133. Ó quão bom e qual suave que os irmãos vivam em união. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Espero ter ajudado. Aqui foi vosso amigo, presbítero Deronildo Santo, falando para vocês, concluindo aqui essa lição, que vai ser lecionada agora, no dia 20. Então pega a sua revista, pega a sua Bíblia, pega caderno. Em nenhum lugar você vai ver Deus negociando salvação, Deus negociando bênçãos com dízimos e oferta. Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Deus abençoe a todos. Oreis por mim que estarei orando por você. Aqui é o vosso amigo, presbítero Deronildo Santo. Paz do Senhor. Amém.